Oi, meu nome é Shirley Takahira, eu moro no Japão desde os 18 anos. Eu resolvi estudar letras e virar professora. Eu resolvi estudar letras e virar professora porque eu gosto muito de livros, de ler e da cultura japonesa. Então, assim que eu cheguei no Japão, eu comecei a estudar kanji, comecei a aprender sobre a cultura e, como todo mundo, eu achei que ia ficar 3 anos somente no Japão, mas foi passando o tempo e eu resolvi que eu precisava fazer uma faculdade no Japão e mudar totalmente o rumo da minha vida. Fui fazer estágio, adorei lecionar e a partir daí eu virei professora. Eu sou professora de japonês e português na Spring School. Eu adoro ensinar japonês porque eu acho que como nós, como decassegues, temos que aprender a língua do país que a gente escolheu morar. É muito mais fácil para você se comunicar com as pessoas, para você entender e também ser entendido. E ao mesmo tempo eu não quero que as pessoas deixem a língua mãe para trás, então eu ensino português também para crianças. Eu ensino português para pessoas de outras línguas que têm vontade de aprender a nossa língua materna. E todos os dias eu estudo porque o professor tem que estudar e se atualizar diariamente. Eu também estudo inglês. Eu fui aluna da Spring quando eu fiz faculdade. Continuo estudando porque meu hobby é colecionar livros, ler e todos os dias aprender. Ensinar para mim é uma paixão, não tem tempo ruim para mim, se eu preciso ir longe, se eu preciso estar perto dos meus alunos. Ensinar para mim é uma coisa do coração mesmo. Então, depois que eu comecei a dar aulas, eu vi que isso é o que eu queria para minha vida, compartilhar o conhecimento. Todos esses anos que eu moro no Japão, eu fui aprendendo e mesmo enquanto eu trabalhava no Kaisha, eu estudava. Eu estudei no Kumon, aprendi escrita, eu fiz os testes de proficiência, então incentivo meus alunos a estudar, não desistir. Eu sei que é muito difícil porque eu já passei por essa fase de ter que trabalhar, de ter que estudar, de conciliar horários. Até hoje eu sei como é corrido. E a nossa vida de Kasegi fica muito mais fácil quando você conquista a língua, quando você aprende um pouco da cultura do país que você escolheu morar. Então, a minha dica para vocês é não desista, não desanime. Sempre alguém pode falar para você, ai, é inútil estudar, porque você vai ter tradutor, você vai ter alguém para te ajudar, mas se você buscar lá no fundo, você vai ver que você consegue seguir esse seu caminho sozinho. Então não desanima, não desiste de estudar, porque com certeza você vai colher os frutos. Eu sou o resultado disso, porque eu nunca imaginei que eu ia me apaixonar tanto pela língua japonesa, pelo Japão, e eu já moro aqui há mais de 2 décadas, e a minha vontade é cada vez compartilhar mais tudo que eu sei com vocês. Então, quem quiser, pode vir aqui que eu vou ensinar o caminho. Antes de eu resolver fazer a faculdade no Japão, eu trabalhava no Kaisha e eu conciliei os 3 anos da minha faculdade trabalhando em 2 turnos, como a maioria das pessoas. Não foi fácil. No último ano eu desanimei, eu fiquei cansada, mas
Ainda bem que tinha pessoas que me colocavam pra cima e não deixaram eu desistir. E graças a essas pessoas eu tô num outro caminho agora, né? Então, toda vez que você sentir vontade de largar as coisas pela metade, pensa em fazer mais um dia, só mais hoje. E vai com tudo. Vai ser muito normal você falar assim, isso não vai dar em nada, o serviço do Caixa é uma coisa que é garantida, eu estou ganhando uma boa grana, eu vou ficar por ali. Mas se você encontrar algo que mexe com o seu coração e que te faz feliz, com certeza o retorno vai voltar. O financeiro vai ser depois, vai ser com o tempo, vai ser de você. Se você começar a trabalhar com vontade, o retorno volta. Então não desanima, estuda, porque muita gente tem a mania de achar que estudo é gasto, estudo é investimento. Desde a primeira semana que eu cheguei no Japão, eu procurei uma escola de línguas. E eu pensei, se eu vou morar nesse país, eu preciso aprender essa língua. Como a maioria de vocês, eu cheguei sem saber falar nada de japonês. E eu não queria ficar na dependência das pessoas. Então, aprender a língua do país que você mora, como eu já falei, é muito importante mesmo. E o que mudou na minha vida depois disso? Eu escolhi virar professora. Não foi fácil. No começo eu estava dando aulas particulares, eu comecei fazendo arubaito na escola, conciliando com o Caixa, porque você fica com esse medo de largar, eu vou continuar no Caixa, será que vai dar certo? Mas você tem que dar o primeiro passo e se você encontrar pessoas que te incentivam, fica muito mais fácil. Eu tive muita sorte. Em toda a minha trajetória do Japão até hoje, eu tenho certeza que eu tive muita sorte, que eu encontrei pessoas no meu caminho que só me incentivavam e me ajudavam. E toda vez que eu pensava em desanimar, não, você não vai desistir. Eu cheguei no Japão sozinha. Eu sempre morei sozinha, eu fiquei 10 anos morando sozinha, eu não tenho familiar aqui, não foi nada fácil. Nunca vai ser fácil, mas desistir é fácil. Isso eu garanto pra vocês, é muito fácil você falar, não, é uma língua difícil? Sim, eu brinco com meus alunos que japonês é a língua dos samurais. Então não é fácil, a escrita é diferente, a gramática é complicada, mas a nossa língua também não é fácil. Eu dou aula para japonês que estuda português, eles também acham muito difícil. Então qualquer idioma você vai encontrar dificuldade, mas se você fizer de cor, que a gente aprende de cor, de coração, vai entrar assim na cabeça, você vai sair muito bem. Então o antes e o depois vai depender de você. Então se você escolher continuar, pode ter certeza que lá na frente você não vai se arrepender. Agora, se você desistir, você sempre vai ficar pensando, nossa, por que eu parei? Um mês a menos que eu estudei. Então não desanima. Estudar é um retorno garantido, eu garanto. É um investimento. Eu nunca parei para pensar como dinheiro, eu nunca pensei nisso, né? Então a maioria das pessoas tem essa mania de, não, é caro, é custoso, tanto tempo como financeiro, mas não, olha só para esse lado, olha para frente, que lá na frente você vai colher os frutos. Isso não é conversa fiada de professora ou de quem trabalha numa escola, isso é pra vida, entendeu? Porque eu comecei a ir no hospital sozinha, eu comecei a fazer as coisas sozinhas, e depois que eu virei professora, eu até tinha uma página que eu ficava colocando fotos, eu ficava dando dica para as pessoas. Então, se você quer fazer, vai. Não escuta aquelas pessoas que ficam falando pra você que é tempo perdido, porque não é tempo perdido. É com tudo. Eu vou falar pra vocês como é trabalhar na Spring, como é dar aulas de japonês. O que acontece é que nós escolhemos
uma didática muito diferente e é bem personalizada para cada aluno. Então, no meu caso, eu sou uma professora alfabetizadora, então eu pego do comecinho, ensino hiragana, katakana, escrita, e a gente vê o melhor material para o aluno e os livros. E essa liberdade eu tenho aqui na Spring, de ver o que é melhor para o meu aluno e incentivar eles a fazer o Noryoku Shiken, porque hoje em dia é muito importante você ter o teste de proficiência. A maioria das pessoas não tem nem conhecimento disso. Ele é válido não só no Japão, em qualquer lugar. E trabalhar na Spring me fez assim ter uma oportunidade de compartilhar tudo que eu aprendi nessa minha vida de Kasegi. Que eu até brinco muito, que nossa vida de Kasegi, ela fica muito mais fácil quando você domina o idioma. Então trabalhar aqui é tipo assim, uma família, né? Que você pode contar com todo mundo. A verdade que eu tenho de trabalhar aqui é que eu posso, além de usar o material que a escola já especifica, eu posso montar minhas aulas conforme eu vejo o desempenho do meu aluno. Então, eu costumo fazer, a gente chama de warm, os aquecimentos, e os meus alunos são brincadeiras, são coisas dinâmicas que eu nunca vi em outras escolas que eu já estudei. Eu já estudei em várias escolas, eu já fiz vários cursos de línguas, então eu trouxe toda essa bagagem comigo do que as pessoas precisam aprender aqui no cotidiano da língua japonesa. É diferente. O método daqui é um método assim, é mais família, né? A gente tenta deixar os alunos bem à vontade para aprender brincando, para não ficar aquela coisa cansativa de quem trabalha já vai para a escola. Então, eu posso garantir que é muito diferente de todos os lugares que eu já passei, porque eu já estudei com professores japoneses e a minha dinâmica também é de outro jeito, porque eu sei o que vocês precisam aprender, porque eu já tive desse outro lado. Então é mais fácil eu montar uma aula para vocês do jeito que eu gostaria de ter aprendido. Eu vou dar uma dica de uma coisa que eu errava muito, né? E as pessoas, às vezes morando muito tempo no Japão, não sabem a diferença do imasu e arimasu. Nós usamos o imasu para seres vivos e o arimasu para objetos inanimados. Então, também tem uma mudança aí do jeito que você vai perguntar, né? Eu errava muito isso, porque quando eu ia perguntar se as pessoas tinham filho, eu não usava o imasu, eu usava o arimasu. E hoje eu vejo que as pessoas têm essa dificuldade ainda do uso do imasu e arimasu. Então, por exemplo, né, quando você vai perguntar se alguém tem filho, você vai perguntar "Kodomo ga imasu ka?". Agora, se você vai perguntar se tem algum objeto, então você vai perguntar "Tatoeba, borupen ga arimasu ka?". Então você não pode confundir o imasu e o arimasu. E essa parte também tem as partículas, que é um pesadelo na vida dos brasileiros, né? Então, quando você usa o imasu e o arimasu com a partícula H, tem um sentido. Quando você usa o imasu e o arimasu com a partícula Ni, tem outro sentido também, né? Então, isso é uma das coisas que eu vejo que as pessoas erram muito, além das contagens. Às vezes, você vai no restaurante e a garçonete te pergunta quantas pessoas. E a maioria das pessoas ainda confunde contagens. A gente tem as contagens para objeto, que é aquela contagem básica, hitotsu, futatsu, mitsu, contagem de pessoa.
Hitori, Futari, Sanin. E eu vejo que alguns alunos chegam aqui e sempre falam pra mim, nossa, Sensei, eu chegava lá no restaurante e a pessoa pergunta, né, no Mitsu, eu falava, Mitsu, Futatsu. Isso são contagem para objetos, então você tem que falar Hitori, Futari, Sanin. Então contagens é muito importante no japonês. É difícil no começo, sim, mas se você vem aqui pro Spring, eu vou te explicar direitinho, você vai aprender, você nunca mais vai esquecer, prometo. Pode vir pra cá. Então, eu sou a professora Shirley, todo mundo me conhece como Shi. Eu sou professora de japonês da Spring School. Então, se vocês quiserem conhecer a nossa escola, aprender um bocado de japonês ou português, é só entrar aqui no link que a gente vai explicar tudo para vocês com o maior prazer. Obrigada. Arigatou gozaimasu.